Em destaque no Panorama CBN, Polícia Federal vai dar a segunda chance a Daniel Worcaro por delação premiada. Alvo de 2 buscas em menos de 2 semanas, Cláudio Castro desiste de concorrer ao Senado. Governo do Distrito Federal consegue acordo para Banco de Brasília obter empréstimo de 6,5 bilhões de reais. Fintechs continuaram lavando dinheiro do PCC com movimentações de quase 26 bilhões de reais. Lesão de Neymar é mais grave e gera apreensão na seleção brasileira. Eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quinta-feira, 28 de maio de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A Polícia Federal deu um passo atrás e aceitou retomar as negociações de delação premiada com o ex-banqueiro Daniel Worcaro, do Banco Master. Uma semana depois de rejeitar a primeira proposta por ser fraca e esconder informações, a PF informou ao ministro André Mendonça, do STF, que está aberta a uma nova tentativa. Essa informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. A reviravolta na estratégia da PF aconteceu depois que Worcaro mudou a equipe de defesa e colocou o advogado Sérgio Leonardo na liderança do caso. As conversas vão começar do zero e o banqueiro, que está preso desde março, precisa assinar um novo acordo de confidencialidade. Existe uma expectativa de que ele proponha a devolução de cerca de 60 bilhões de reais obtidos por meio das fraudes financeiras. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, anunciou a desistência de concorrer ao Senado nas eleições de outubro. Depois de se tornar inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, o empurrão definitivo para a saída dele da disputa veio depois de 2 operações de busca e apreensão da Polícia Federal em menos de 2 semanas. Uma delas investiga o uso da máquina pública do Rio de Janeiro para beneficiar o grupo de combustíveis Refit. E a outra operação apura se a proximidade de Cláudio Castro com Daniel Worcaro facilitou o repasse de 3 bilhões de reais do Rio Previdência dos aposentados para o Banco Master. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-governador disse que vai focar totalmente na defesa técnica e na família. Esses dias estão sendo muito difíceis. Minha família está passando momentos que eu jamais imaginei que ia passar. Dias de mentiras, dias de narrativas, que muito pior do que a mentira é a meia-verdade. Então resolvi retirar a minha candidatura ao Senado Federal. E resolvi tirá-la para que eu possa me focar completamente na minha defesa. Não tenho dúvida que a verdade será esclarecida. Cláudio Castro seria um dos candidatos do PL ao Senado numa composição para a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência, mas a disputa já não era garantida, porque ele foi declarado inelegível pelo TSE e tentava reverter a decisão por meio de recursos e pedidos de liminar no próprio tribunal. Nessa quinta-feira, a revista Veja revelou que a degustação de uísque de 5 milhões de reais em Nova York, oferecida por Daniel Worcaro ao ex-governador Cláudio Castro, teve a presença ainda de importantes lideranças do Congresso Nacional. O jornal O Globo confirmou que o evento ultra exclusivo para só 10 pessoas, em maio de 2024, reuniu o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, ele de novo, e os deputados federais Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, e Dr. Luizinho, do Progressistas do Rio de Janeiro. Na época do encontro, que foi regado a charutos e bebidas caras, os 4 deputados eram cotados para a sucessão na presidência da Câmara, e aí Hugo Mota acabou sendo escolhido para o cargo em fevereiro de 2025. Não custa lembrar que meses depois da viagem, em agosto de 2024, o senador Ciro Nogueira apresentou aquela emenda para aumentar o limite de investimentos cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, a chamada Emenda Master. Procurados pelo jornal O Globo, os deputados federais não responderam. E o senador Ciro Nogueira negou ter participado do evento e disse que não toma uísque puro. Informação importante. O avanço das investigações mostra que as reuniões de bastidores de Cláudio Castro com o banqueiro funcionavam como um termômetro para os desvios. No total, a Polícia Federal já identificou que o Rio Previdência injetou cerca de 3 bilhões no Banco Master e, como a Bianca Santos contou
no último episódio do Panorama, o fundo de pensão dos servidores chegou a liberar 80 milhões de reais para o banco apenas um dia depois dessa degustação milionária nos Estados Unidos. E o governo do Distrito Federal e o governo federal fecharam um acordo no Supremo Tribunal Federal para destravar uma operação de crédito para salvar o Banco de Brasília, o BRB, que é investigado justamente por supostas operações irregulares com o Banco Master. A negociação foi necessária porque o Distrito Federal teve a nota fiscal rebaixada de B para C pelo Tesouro Nacional, o que impede o recebimento de garantias da União. Pelo acordo, o BRB vai receber uma capitalização de até 6 bilhões e meio de reais do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Esse dinheiro vem de contribuições mensais obrigatórias dos próprios bancos do país, que destinam uma porcentagem dos depósitos dos clientes para esse fundo de proteção. E para viabilizar o negócio, o Distrito Federal vai oferecer como contragarantia recursos do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, além de contar com a garantia de um conjunto de bancos. O Distrito Federal também não vai poder dar aumentos de salário e fazer concursos até quitar o empréstimo. O governo do Distrito Federal acionou o Supremo em caráter de urgência, alegando que uma eventual quebra do BRB traria graves consequências para o país, porque a instituição atende 440 mil beneficiários de programas sociais e paga 210 mil servidores públicos. E a Faria Lima continua nas páginas policiais. O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal realizaram nesta quinta-feira a Operação Fluxo Oculto, que é uma nova fase da Operação Carbono Oculto, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro com ligação à facção criminosa PCC no setor de combustíveis. Os agentes saíram para cumprir 59 mandados de busca e apreensão em 5 estados: São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. De acordo com o jornal O Globo, os policiais apreenderam mais de 366 mil reais em dinheiro vivo, além de 23.500 dólares e 1.000 euros. Os principais alvos são empresários e operadores logísticos. De acordo com os promotores, as fintechs, que são empresas digitais de serviços financeiros, sediadas na Faria Lima, o coração financeiro do país, continuavam escondendo o dinheiro do crime organizado, mesmo depois da Operação Carbono Oculto do ano passado. As investigações mostram que o esquema é liderado por Mohamed Hussein Murad, conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Os dois estão foragidos desde agosto do ano passado, e a comentarista de política da CBN, Maria Cristina Fernandes, fala sobre os dois. Eles saíram do país antes daquela operação ser deflagrada, eles permanecem fora do país até hoje, mas eles começaram a negociar uma delação premiada, que foi rejeitada no início deste mês de maio. E o incrível é que essa operação de hoje, o que apurou é que aqueles fluxos de dinheiro que foram identificados e cortados no Carbono Oculto, eles foram refeitos para continuar operando e ocultando transações ilícitas. Ou seja, esses dois personagens, enquanto negociavam a delação premiada, continuavam a operar, como se nada tivesse acontecido. Então, isso mostra o quanto que esse Instituto da Delação Premiada realmente é preciso olhar com uma lupa gigantesca sobre o que é negociado, porque se eles tivessem com alguma disposição de fato de entregar o esquema, eles não estavam continuando a operar. E os relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações suspeitas de quase 26 bilhões de reais. O grupo usava as contas das fintechs em bancos tradicionais, como contas bolsão. Elas funcionam como um cofre comum para vários clientes, o que impedia o rastreamento do dinheiro. Segundo o Ministério Público, 6 empresas funcionariam como bancos paralelos para pagar despesas pessoais dos operadores e colaboradores do esquema. Só uma dessas empresas movimentou sozinha mais de 1 bilhão de reais em dinheiro vivo, mas as autoridades não revelaram o nome dela. O grupo também atuava na máfia do nafta, desviando mais de 135 milhões de litros desse solvente petroquímico para ser vendido ilegalmente como gasolina. E o prejuízo em sonegação fiscal chega a 200 milhões de reais. A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, diz que uma decisão do governo federal do ano passado possibilitou essa operação. Foi a entrega de dados pelas fintechs e financeiras que possibilitaram ver a estrutura do crime.
Essas informações, em janeiro do ano passado, o governo pediu dados, a movimentação financeira nas fintechs, e isso foi usado pela oposição, principalmente o deputado Nicolas Ferreira, para construir uma fake news de que era o governo querendo taxar o Pix. E foi tão forte, tão violento naquela época a fake news, e o governo recuou. Depois ele voltou, discretamente a pedir o mesmo dado. E esses dados que permitiram esse desdobramento da operação Carbono Oculto. E a PEC da escala 6x1, o texto vai começar a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nos próximos dias. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, sinalizou que vai permitir o avanço da matéria, até por causa do forte apelo popular. Para evitar atrasos, o presidente Lula vai procurar Alcolumbre para alinhar a votação antes das eleições. Enquanto isso, a oposição se movimenta. O jornal O Globo mostrou que o amplo apoio da bancada do PL na Câmara dividiu o partido e atrapalhou a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro. O coordenador da campanha e líder da oposição, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, protocolou uma PEC alternativa. Esse projeto propõe um modelo flexível por horas trabalhadas, em vez do regime tradicional da CLT. Esse texto, inclusive, já foi encaminhado por Alcolumbre para a Comissão de Constituição e Justiça e conta com o apoio de nomes como os senadores Sérgio Moro, do União Brasil, e Ciro Nogueira, do Progressistas. E uma nova pesquisa Datafolha para o governo de Pernambuco, encomendada pela TV Tribuna, mostra uma virada na disputa no estado. Em um eventual segundo turno, a governadora Raquel Lira, do PSD, passou à frente e agora lidera com 51% das intenções de voto. O ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, aparece com 44%. O cenário inverte o levantamento de abril, quando Campos liderava com 52% contra 42% da atual governadora. No primeiro turno, Raquel Lira subiu de 38% para 48% das intenções de voto e João Campos caiu de 50% para 43%. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão empatados tecnicamente. Na disputa pelas duas vagas do Senado, Marília Arraes, do Solidariedade, lidera os dois cenários testados, com taxas entre 39% e 40%. Em seguida vem o senador Humberto Costa, do PT, com 31% a 32%, Eduardo da Fonte, do PP, 21% a 22%, Miguel Coelho, do União Brasil, varia de 16% a 19%, e Anderson Ferreira, do PL, pontua entre 16% e 17%. O percentual de brancos e nulos, no caso da eleição para Senado, é de 41% nos dois cenários. O Instituto ouviu 1.022 eleitores entre os dias 25 e 27 de maio, o nível de confiança do levantamento é de 95% e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é o PE 07888/2026. No noticiário internacional, falar da guerra no Oriente Médio, porque um dia depois de o presidente Donald Trump ameaçar o Irã para forçar um acordo, os Estados Unidos e o governo iraniano trocaram ataques na região do Estreito de Hormuz. O exército americano anunciou que derrubou 4 drones do Irã e bombardeou uma instalação militar numa cidade portuária estratégica no sul do Irã. Pouco depois, a Guarda Revolucionária Iraniana respondeu e atacou uma base aérea usada pelos americanos no Kuwait. O site de notícias Axios revelou que negociadores dos dois países fecharam um rascunho de acordo para estender o cessar-fogo por 60 dias, liberando o comércio de petróleo e gás pelo Estreito de Hormuz. O texto final só não teria sido assinado ainda porque depende do aval do presidente Donald Trump. Enquanto isso, no Líbano, as Forças Armadas de Israel intensificaram os bombardeios contra o grupo extremista Hezbollah, violando a trégua que está em vigor desde 16 de abril. Pela primeira vez em semanas, um ataque de precisão de Israel atingiu um prédio nos subúrbios de Beirute, que é a capital libanesa. Segundo 2 fontes militares, Israel vinha adiando os ataques a Beirute por 3 semanas a pedido do governo Trump. E o bombardeio dessa quinta-feira só aconteceu depois de uma forte pressão e de um diálogo intenso entre o governo de Israel e a Casa Branca. No sul do Líbano, o exército de Israel ordenou a saída dos moradores de todas as cidades ao sul do rio Zarani, criando uma zona nova de combate que abrange 1/5 do território do Líbano.
Um ataque na cidade portuária de Tiro matou 11 pessoas nessa quinta-feira. Outro bombardeio na cidade de Adlon matou 6 pessoas de uma mesma família, incluindo 2 crianças. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a ampliação das operações militares é necessária por causa dos ataques de drones do Hezbollah. E o petróleo permaneceu praticamente estável nessa quinta-feira. No momento em que eu gravo o podcast, o contrato de agosto do barril do tipo Brent é negociado a $92. Mas isso está muito acima do que era negociado antes da guerra, e a Petrobras vai subir o preço da gasolina nas refinarias a partir desta sexta-feira. O aumento vai ser de 48 centavos por litro, só que o consumidor não vai sentir tudo isso, porque a estatal vai aplicar um desconto de 44 centavos por litro, usando aquela subvenção que foi aprovada pelo governo federal para conter a escalada dos combustíveis. Essa subvenção vai custar 1,2 bilhão de reais aos cofres públicos. Com isso, o preço médio nas refinarias vai ter uma alta real de apenas 4 centavos, passando de 2,57 para 2,61 por litro. É um avanço de 1,5%. Sem o subsídio do governo, o reajuste passaria de 17%. Mesmo com o novo preço, a defasagem em relação ao mercado internacional continua alta. Segundo dados da Abicom, a associação que reúne as importadoras de combustíveis, as refinarias da estatal cobram R$ 1,37 a menos por litro em comparação com o exterior, que é uma diferença de 55%. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,8% no trimestre que terminou em abril. O índice subiu 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre terminado em janeiro, mas caiu em relação ao mesmo período do ano passado, quando estava em 6,6%. É o menor resultado para um trimestre encerrado em abril desde o começo da série histórica da pesquisa. De acordo com o IBGE, o mercado de trabalho segue resistente, mesmo com a taxa básica de juros, a Selic, no patamar elevado de 14,5% ao ano. A explicação é que a procura por trabalhadores continua espalhada por diferentes setores e que os juros altos encarecem o consumo das famílias, forçando as pessoas a buscarem renda. Já a taxa de informalidade recuou e atingiu 37,2% da população ocupada. No mercado financeiro, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,39% aos 175.063 pontos. O dólar comercial caiu 0,57%, cotado a R$ 5,03. O euro vale R$ 5,86, com baixa de 0,42%. De volta ao noticiário internacional, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que mandou o exército assumir o controle de 70% da faixa de Gaza. A medida anula, na prática, o cessar-fogo com o grupo Hamas, que começou em outubro, depois de 2 anos de guerra. Atualmente, os militares israelenses controlam 60% da região. Pelo acordo inicial, eles deveriam recuar para pouco mais de 50% do território. O anúncio acontece no mesmo momento em que os bombardeios continuam e os dois lados trocam acusações de violação da trégua. Enquanto isso, ONGs alertam que mais de 2 milhões de palestinos vivem em situação humanitária catastrófica em Gaza. E os países que vão sediar a Copa do Mundo decidiram criar uma barreira sanitária contra o vírus Ebola. Estados Unidos, México e Canadá anunciaram um plano conjunto com restrições para viajantes de regiões da África com maior risco de contágio. A decisão foi tomada para proteger torcedores e atletas durante o torneio. A agência Reuters informou que o governo Trump já negocia com o Quênia a criação de um centro de quarentena. A ideia é monitorar os americanos expostos ao vírus antes de autorizar o retorno para casa. A preocupação aumentou depois que a OMS declarou o surto de Ebola na República Democrática do Congo como uma emergência internacional. O Canadá e o México também já adotaram quarentenas obrigatórias de 21 dias para quem vem das áreas afetadas. E a comissão técnica da seleção brasileira decidiu manter o atacante Neymar dos Santos na lista de convocados para a Copa do Mundo, mesmo depois do diagnóstico de uma lesão grau 2 na panturrilha direita. Essa decisão foi tomada depois de reuniões na Granja Comari, em Teresópolis, onde a seleção está concentrada.
O regulamento da FIFA permite trocas por lesão até 24 horas antes da estreia. Então o Brasil tem até o dia 12 de junho para decidir o futuro do jogador. E o caso gerou um mal-estar interno na CBF. A confederação se sentiu enganada pelo Santos, que enviou um documento antes da convocação dizendo que Neymar tinha só um edema leve. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, detalhou a gravidade do problema. Terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. O atleta ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa a princípio é essa. Ou seja, ele pode até ficar de fora do começo da Copa. O Santos rebateu a CBF em nota oficial. O clube disse que compartilhou todos os exames no dia 18 de maio e que, pelo cronograma do clube, o prazo de 2 semanas de recuperação termina neste domingo, dia 31, deixando o atleta apto para voltar aos treinos e até para o amistoso do domingo contra o Panamá, ressaltando que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos. Mas essa nota não diz nada sobre o grau da lesão na panturrilha do atleta, que vai ficar de fora, então, do amistoso. E em Roland Garros, o tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, foi eliminado e por causa do calorão na Europa. Ele perdeu de virada para o argentino Juan Manuel Cerúndolo por 3-2, com parciais de 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 e 6-1. Sinner chegou a abrir 5-1 no terceiro set, mas sofreu com um mal-estar por causa do calor e cedeu a virada. Ele também disse que dormiu mal e ficou sem energia. E o jogo do brasileiro João Fonseca é nessa sexta-feira contra o número 4 do mundo, Novak Djokovic. A partida vai ser a terceira do dia e tem início confirmado para não antes das 10h30 da manhã, pelo horário de Brasília. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde está ouvindo o Panorama, que está disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, YouTube, também no aplicativo da CBN. Aproveita para conferir se você já ativou as notificações aí, para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha. Nesta quinta-feira, a atriz Luísa Arraes usou as redes sociais para agradecer o apoio do público, depois que ela foi anunciada como a protagonista de Cássia, o filme sobre a cantora Cássia Eller. No dia anterior, foram divulgadas as primeiras imagens da atriz caracterizada como a cantora que morreu em 2001. E na publicação dessa quinta, Luísa Arraes destacou a responsabilidade de assumir o papel principal no longa-metragem. Ficamos muito felizes, muito felizes. Eu, especialmente, meu coração está muito quentinho. Prometemos que vamos fazer tudo o que podemos e não podemos. Somos obsessivos e queremos fazer a maior homenagem possível a essa mulher que não só foi um ícone e mudou a música, como mudou também o mundo, o Brasil, os costumes, tudo. Tem um detalhe que gerou muita repercussão, que Luísa Arraes namora o músico Chico Chico, que é o filho único da Cássia Eller, desde 2024. A viúva da cantora e mãe de Chico Chico, a Maria Eugênia, participou do processo de seleção e deu aval para a escolha da nora. Imagina se não desse o aval, o climão na família. A cinebiografia vai abordar a carreira e a vida pessoal da artista, incluindo a disputa judicial histórica pela guarda de Chico depois da morte da cantora. O filme tem a direção do cineasta paulista Diego Freitas e a previsão de lançamento nos cinemas é para 2027. Enquanto isso, a gente vai ficar ouvindo a Cássia Eller e essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Bruno Carvalho e Juliano Fonseca.
A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço